Antes de mergulharmos nesta história, diga-nos nos comentários que horas são e de onde está a assistir. Vamos começar. A Praça do Rócio, em Lisboa, fervilhava com o burburinho e a azáfama das pessoas, o som distante de um elétrico amarelo a virar a esquina, mas Leonor não ouvia nada disso. Apenas sentia o peso do silêncio a apertar-lhe a garganta, o mesmo silêncio que conhecia desde que nascera. Aos 7 anos, a pequena menina loira nunca tinha pronunciado uma única palavra. Médicos, terapeutas, até padres, todos tinham tentado ajudá-la e todos tinham falhado. Os milhões de euros do seu pai não conseguiam comprar uma voz. Ela estava perto de uma das grandiosas fontes barrocas, com um colete azul impecável sobre a blusa xadrez, o seu cabelo claro a refletir a luz. Os seus olhos seguiam a multidão, curiosos, mas ela permanecia calada, sempre calada. Então, uma sombra aproximou-se. Era uma menina, não muito mais velha, mas a um mundo de distância. A sua pele estava bronzeada pelo sol e manchada com a fuligem da cidade, a sua camisola cinzenta colada ao corpo pequeno. As suas pequenas tranças estavam amarradas com um fio cor-de-rosa desbotado, as suas mãos calejadas de pedir e procurar comida. O seu nome era Inês, embora ninguém na praça movimentada se importasse o suficiente para perguntar. Para eles, ela era apenas mais uma mancha na calçada portuguesa. Inês parou a poucos metros de distância a segurar uma garrafa de plástico machucada contra o peito. Lá dentro, balançava um líquido que não parecia bom, turvo, de um castanho claro e sombrio com pequenas partículas a flutuar. Não era água, não era sumo. Parecia errado. Mesmo assim, os olhos de Inês fixaram-se nos de Leonor. "Estás com sede, não estás?" Leonor piscou os olhos. A garganta doía-lhe, seca como um deserto. Engoliu em seco, mas não conseguiu responder. Inês aproximou-se mais, a sua voz baixa. "Eu vi-te. Estás sempre a tocar na garganta como se te doesse. Conheço esse olhar. Já o vi antes." Ela estendeu a garrafa com as 2 mãos. "Bebe isto. Só um gole. Talvez ajude." Leonor gelou. Os avisos do seu pai ecoavam na sua mente. Não aceites nada de estranhos, especialmente da rua. Mas não conseguia desviar os olhos da garrafa. Inês empurrou-a mais para perto, o seu tom agora mais firme, quase desesperado. "Não olhes para mim como se eu fosse louca. Eu sei o que isto é. A minha avó, antes de morrer, fez isto para mim. Ela disse que tinha poder. É a única coisa que guardei desde que ela partiu." As pequenas mãos de Leonor tremiam ao lado do corpo. Os seus lábios entreabriram-se, mas nenhum som saiu. "Tu não consegues falar, pois não?" sussurrou Inês, semicerrando os olhos. "É por isso que olhas, mas nunca respondes. Estás presa tal como eu. A ti também não te ouvem." As palavras atingiram Leonor como pedras. O seu peito subia e descia rapidamente, como se alguém tivesse acabado de ler o seu segredo em voz alta. Inês empurrou a garrafa para a frente novamente. "Então bebe. O que tens a perder?" Um casal bem vestido, provavelmente saído do vizinho Café Nicola, passou com um ar de desdém. "Que nojo! A dar-lhe lixo!" murmurou o homem. A mulher puxou-o pelo braço sem sequer olhar para trás. O rosto de Inês ardeu, mas ela não baixou a garrafa. "Vês? É o que eles pensam de mim, sujidade, lixo, mas isto?" Ela abanou a garrafa ligeiramente. "Isto é tudo o que eu tenho, e juro não é veneno. Foi o que me manteve viva quando não tinha nada." Leonor olhou nos olhos de Inês. Não eram olhos mentirosos, eram crus, desesperados, a implorar por confiança. Com os dedos trêmulos, Leonor estendeu a mão. Envolveu a sua mão pálida na garrafa, sentindo a sua superfície pegajosa. Inês guiou-a até aos seus lábios. "Um gole pequeno", avisou Inês, a sua voz firme. "Não sejas gulosa, deixa apenas tocar a tua garganta." Leonor inclinou a garrafa. O líquido tocou-lhe a língua. Estranho, terroso, amargo, diferente de tudo o que já tinha provado. Ela engasgou-se tossindo, com os olhos a lacrimejar. "Calma", exclamou Inês, retirando a garrafa. "Não cuspas, deixa ficar. É assim que funciona." Leonor tossiu novamente, agarrando a garganta, mas não cuspiu. Engoliu. Os seus olhos arregalaram-se com a sensação. Algo quente espalhava-se para baixo, formigando, novo. O rosto de Inês suavizou-se com um brilho de esperança. "Boa, é isso. Vais ver. Talvez faça por ti o que fez por mim." Leonor franziu a testa, inclinando a cabeça. "Eu estive doente uma vez", explicou Inês rapidamente, a sua voz a tremer. "Nem conseguia respirar direito. A minha avó fez isto e obrigou-me a beber. Na manhã seguinte eu estava bem. Os médicos tinham desistido, mas ela sabia.
Chamava-lhe uma dádiva. Leonor segurou a garganta. Pela primeira vez na vida, algo se agitou lá dentro. Uma pressão a tentar escapar. Ela ofegou. Afasta-te dela, rugiu um homem. Os seus sapatos polidos bateram com força na calçada portuguesa. Os seus punhos cerrados, o seu rosto vermelho de fúria e medo. Inês gelou, apertando a garrafa contra o peito como se fosse uma armadura. Eu não lhe fiz mal, gritou ela, a sua voz a falhar. Juro que não. Silêncio! A sua voz ecoou como um trovão. Como te atreves a tocar na minha filha com essa imundície? A multidão ofegou. Pessoas de fato e vestido juntaram-se a sussurrar e a apontar, com a cena a desenrolar-se em frente à grande fachada do Teatro Nacional. Uma menina de rua a alimentar a filha de um milionário. Todos assumiram o pior. Leonor permaneceu a tremer entre eles, a sua pequena mão ainda pressionada na garganta. Os seus olhos alternavam entre Inês e o seu pai, dividida entre o único homem que sempre a protegeu e a única menina que se atreveu a oferecer algo que mais ninguém conseguiu. Ela estava com sede, gritou Inês, o desespero a torná-la ousada. Eu via, ela não conseguia. Pedir, não conseguia falar, mas eu sabia. Dei-lhe o que a minha avó me deu. Eu só queria ajudar. O rosto do pai contorceu-se de raiva. Ele agarrou na filha, puxando-a para trás de si de forma protetora. Percebes quem ela é? Percebes o que fizeste? Ela pode ter sido envenenada. O lábio de Inês tremeu, mas ela não desviou o olhar. Não, não está. Olhe para ela. Ele virou-se para Leonor, pronto para a repreender também, mas gelou. O pequeno peito da sua filha subia e descia rapidamente, os seus lábios a tremer como se as palavras estivessem a lutar para nascer. Ela abriu a boca e um som fraco e quebrado escapou. Pai! A multidão ficou em silêncio. O homem cambaleou para trás, o seu coração a bater descontroladamente no peito. Durante 7 anos ele tinha rezado, implorado, pago milhões de euros a médicos e nem uma única palavra tinha saído. Agora, no meio de uma praça suja, depois de beber da garrafa de uma mendiga, a sua filha tinha falado. Lágrimas brotaram nos seus olhos. Leonor, diz outra vez. Leonor pressionou a mão na garganta, os seus olhos arregalados de medo e espanto. Pai. Pai. A palavra saiu rachada, crua, mas era real. Os joelhos do pai quase cederam. Ele abraçou-a com força, a segurá-la a soluçar. Durante anos ele apenas sonhara em ouvi-la chamar o seu nome. Agora estava ali, milagroso, impossível. Inês deu um passo em frente cautelosamente, a sua mão ainda a tremer. Eu disse que não era veneno. Era tudo o que me restava da minha avó. Ela disse que podia curar o que nenhum médico conseguia. O homem virou-se, as suas lágrimas a transformarem-se rapidamente em desconfiança. Esperas que eu acredite nisso? Que uma menina esfarrapada com uma garrafa suja me pudesse dar o que os melhores hospitais do mundo não conseguiram? A multidão murmurava, parte em admiração, parte em dúvida. Os olhos de Inês brilharam. Acredite no que quiser. Eu não pedi a sua confiança. Apenas lhe dei o que eu tinha. Ela tem a sua voz. É tudo o que importa. É um milagre, sussurrou alguém. Aquela criança falou. Não, é perigoso, argumentou o outro. Quem sabe o que está naquela garrafa? A mão do pai tremeu enquanto embalava a sua filha. Ele queria gritar, chamar a segurança, mandar varrer aquela criança suja do seu mundo para sempre. Mas a pequena voz da sua filha rompeu a sua fúria novamente. Papai! Era fraca, mas era clara, e era inegável. Um nó formou-se na sua garganta. Ele caiu de joelhos, segurando Leonor perto de si. Durante anos, ele tinha lhe prometido tudo: castelos, brinquedos, viagens. No entanto, fora uma menina esfomeada das ruas que lhe dera a única coisa que os seus milhões nunca puderam. Inês permaneceu a um passo de distância, a sua camisa fina e poeirenta a esvoaçar na brisa, a sua expressão dividida entre o orgulho e o medo. Ela esperava ser arrastada. Em vez disso, o pai olhou para ela, a sua voz rouca, uma mistura de gratidão e admiração. Por quê? Por que é que lhe deste a ela? A resposta de Inês foi simples. Porque sei o que é ter voz e não o desejaria a ninguém. A praça ficou em silêncio. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer insulto. O pai fechou os olhos, o seu orgulho lutou contra ele, mas a verdade pressionou-o com mais força. Ele abriu-os novamente com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Tu salvaste-a. Os lábios de Inês entreabriram-se. Ela não esperava aquelas palavras, não dele.
Ele tirou um lenço de seda do bolso do seu fato de linho, colocando-o na mão dela. Não é suficiente. Nada que eu te dê alguma vez pagará por isto, mas nunca mais passarás fome, não depois de hoje. Inês segurou o lenço atônita. Pela primeira vez em anos, alguém não a tratava como lixo. Leonor estendeu a mão dos braços do seu pai, os seus pequenos dedos a roçarem na mão de Inês, suja de terra. Ela sorriu, os seus lábios a moverem-se em torno de uma palavra que nunca antes tinha dito. Amiga. Os olhos de Inês encheram-se de lágrimas. A multidão ofegou novamente, mas desta vez ninguém se atreveu a rir. O milionário tinha dinheiro, poder e influência, mas foi uma menina de rua com um líquido misterioso que deu à sua filha a sua primeira voz. E nada, nem a sua raiva, nem o seu orgulho, nem o julgamento da sociedade poderia apagar essa verdade. Se esta história o tocou, por favor, goste, partilhe e subscreva para mais histórias poderosas que nos lembram que os milagres podem vir dos lugares mais inesperados. Diga-nos nos comentários, teria confiado na menina ou teria afastado a sua filha?